Graça e paz, irmãos. Espero que estejam bem. Estamos aqui para mais uma EBD. Neste trimestre, estamos estudando sobre a vida de Paulo. Paulo escreveu a metade do conteúdo do Novo Testamento. É autor de 13 livros, que constituem as epístolas paulinas. Na primeira lição, tratamos da conversão de Paulo. Na segunda, a universalidade da obra de Cristo. Na terceira, não as obras, sim a graça. Na quarta, falamos do Cristo cósmico. E na quinta lição, domingo passado, o Eliel trouxe para nós Jesus, a mão amiga de Deus. Hoje, na sexta lição, temos o título Culpado ou Inocente. O comentarista se baseou na carta de Paulo aos Romanos. Romanos é a epístola mais profunda, mais completa e a que mais possui conteúdo salvífico. A Igreja de Cristo é fundada a partir da descida do Espírito Santo, alicerçada sobre os ensinamentos dos apóstolos, tendo como base a doutrina de Cristo. No século III, ocorre a conversão do imperador Constantino, e a religião oficial do Império Romano passa a ser o cristianismo. Um concubinato espúrio entre Estado e Igreja, que, dentre outras coisas, trouxe o paganismo de contexto grego-romano para dentro da Igreja. Então, começa-se a diluir as bases doutrinárias e, com isto, a Igreja vai perdendo a sua forma. No século VI, é implantado o Papado Romano. O Supremo Pontífice é considerado o Bispo de Roma. Surgem as encíclicas e bulas papais feitas pelo Papa. As Escrituras Sagradas foram deixadas de lado. As doutrinas pagãs foram instauradas, tais como orações para mortos, celebrações de missas, Assunção de Maria, indulgência, purgatório e outras. Até o século XVI, as pessoas não tinham acesso às Sagradas Escrituras. As missas eram realizadas em latim, e a salvação, a expiação dos pecados era feita por obras. Ao ponto do Papa Leão X vender o perdão através de um documento chamado indulgência. Ao adquirir este documento, a pessoa recebia o perdão do pecado ou diminuía o seu tempo no purgatório. Martim Lutero, um monge alemão, ao ter acesso às Escrituras Sagradas, entendeu que a Igreja Católica Romana se desviara da verdade, ensinando heresias e paganizando a Igreja. De seus estudos bíblicos, ele elaborou 95 teses e as fixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Vejamos duas dessas. Se o Papa pode tirar as almas do purgatório, por que não faz por amor, ao invés de fazer pela venda de indulgência? A salvação está em Cristo e não é adquirida por obras, e sim pela fé. Isto foi um divisor de águas. Surgiu um movimento chamado Reforma Protestante,
que implica em dar novamente forma à igreja, sintetizada em 5 pontos: somente a fé, somente as Escrituras, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus da glória. Exatamente o que a Igreja Católica Romana roubara. Martim Lutero qualificou a carta de Paulo aos Romanos como a mais importante peça do Novo Testamento. É o mais puro evangelho. Vale a pena para um cristão não somente memorizar palavra por palavra, mas também ocupar-se com ela diariamente, como se fosse o pão diário da alma. Os livros da Bíblia não foram organizados na ordem em que foram escritos. Romanos não foi a primeira carta escrita por Paulo. A primeira carta foi 1 Tessalonicenses. Paulo a escreveu na cidade de Corinto, na sua 3ª viagem missionária, depois de ter ministrado em Éfeso, no final de seu ministério, quando ele já era maduro e muito experiente. A carta aos Romanos é muito preciosa e muito importante em termos teológicos. Seu conteúdo não foi dirigido exclusivamente aos cristãos romanos. Diferente das outras, que abordam respectivamente os problemas de cada igreja, a carta de Paulo aos Romanos é um estatuto teológico muito importante que poderia ter sido enviada a qualquer igreja ou cristão. Este tratado teológico do apóstolo Paulo está firmado sobre uma única palavra: justificação. Justificado significa como se nunca tivesse pecado antes. Deus declarou você tão justo como se nunca tivesse pecado. A carta de Paulo aos Romanos conta como Deus trabalha este milagre em nossas vidas. É a declaração completa sobre a nossa salvação. O comentarista usou 3 textos. Leiamos o primeiro, que está em Romanos capítulo 3, do 21 ao 24, que diz: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus nos oferece livremente a vida eterna em Jesus Cristo. Mas é preciso que entendamos o processo que torna isto possível. Vejamos. Salvação significa livramento. Chegar à meta final com segurança. Quer dizer, proteger de dano. Deixarei para algumas indicações de leituras. Mateus 7,14, Atos 16:17 e Hebreus 10:20. E vou ler aqui com vocês 2 Pedro 2:21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o,
desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. O outro quesito dentro da justificação é a redenção. Significa resgatar mediante o pagamento de um preço. Também deixarei indicações para leituras. Efésios 1:7, Hebreus 9:12, Tito 2:14. E lerei aqui com vocês Atos 26:18, que diz: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Por último, a justificação, que significa justificar, ser justo ou reto diante de Deus. Ao apóstolo Paulo foram reveladas várias verdades a respeito da justificação e como ela é efetuada. A justificação é uma dádiva. Efésios 2:8. É alcançada mediante a redenção. Romanos 3:24. É proveniente da graça, sendo obtida mediante a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Romanos 1:17, que diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aqui cabe ressaltar que de fé em fé significa literalmente fé do começo ao fim. Ela também é relacionada ao perdão dos nossos pecados. Você pode constatar isso em Romanos 4:7. O segundo texto que o comentarista usa, Romanos capítulo 5, do 1 ao 9, que diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Aqui eu quero destacar o 5.3, né? O verso 3 deste capítulo. Nos gloriamos nas tribulações. Paulo alista tribulações como uma das bênçãos da salvação em Cristo. Impressionante, né? A palavra tribulação refere-se a todos os tipos de provações que podem nos afligir. Isto inclui coisas como necessidades financeiras ou materiais, circunstâncias difíceis, tristeza, enfermidade, perseguição, maus tratos ou solidão. Em meio a estas aflições, a graça de Deus nos capacita a buscar mais diligentemente a sua face e produz em nós um espírito e caráter perseverantes que vencem as provações e as aflições da vida. A tribulação, ao invés de nos levar ao desespero e à desesperança, produz a paciência. A paciência
produz a experiência. E a experiência resulta numa esperança madura que não decepciona. A graça de Deus nos capacita a olharmos além dos nossos problemas presentes. Entre mentes, enquanto estivermos na terra, temos o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, a fim de nos consolar em nossas provações e trazer até a presença de Cristo. Deixo como indicação de leitura João 14, do 16 ao 23. O último texto que o comentarista se baseou está em Romanos capítulo 8, do 28 ao 30. Leiamos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Aqui eu vou destacar o verso 28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Quero ressaltar aqui que todas as coisas não incluem os nossos pecados e negligência. Vejam lá em Gálatas 6, 8. Deus fará o bem surgir de todas as aflições, provações, perseguições e sofrimentos. O bem que Deus leva a efeito é conformar-nos à imagem de Cristo e, finalmente, levar a efeito nossa glorificação. Os versos 29 e 30 diz: os que dantes conheceu. Irmãos, a presciência de Deus aqui significa que ele determinou desde a eternidade amar e redimir a raça humana através de Cristo. Está lá em João 3,16. Queridos, uma vez justificados diante de Deus, mediante a fé em Cristo, estamos crucificados com ele, o qual passa a habitar em nós. Gálatas, capítulo 2, do 16 ao 21. Através dessa experiência, nos tornamos de fato justos e começamos a viver para Deus. Romanos, capítulo 2, do 19 ao 21. Essa obra transformadora de Cristo em nós, mediante o Espírito Santo, 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, verso 13, 1 Pedro 1, 2, não se pode separar da sua obra redentora a nosso favor. A obra de Cristo e a do Espírito são de mútua dependência. João Crisóstomo, o maior pregador do século V, pedia que Romanos lhe fosse lido uma vez por semana. Agostinho de Hipona, Martim Lutero e John Wesley, três figuras extremamente
importantes para a nossa herança cristã vieram à firmeza da fé através do impacto do livro de Romanos em suas vidas. Todos os reformadores viam Romanos como sendo a chave divina para o entendimento de toda a Escritura Sagrada. Já que aqui Paulo une todos os grandes temas da Bíblia. Romanos nos abre uma perspectiva, através da qual a paisagem completa da Bíblia pode ser vista e a revelação de como as partes se encaixam no todo se torna clara. O estudo de Romanos é vitalmente necessário para a saúde e entendimento espiritual do cristão. Que tal, a partir de hoje, nos dedicarmos uma atenção especial a esse livro, que com certeza, como acabei de falar, nos levará à compreensão e também a estudar toda a Bíblia. Deixo esse desafio para vocês. Encerrando, o item 3 da seção para pensar e agir diz: quem foi justificado está livre do passado e tem uma vida nova pela frente. O crente em Jesus não tem passado. Não importa o que tenha feito, foi justificado. Consagre o presente e o futuro a Jesus. Espero que essas palavras possam tenham atingido o teu coração. E neste momento, vamos a uma oração. Senhor nosso Deus, te louvamos pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Senhor, que ela possa vir para cada um de nós como alimento para nossas almas. Que possamos a cada dia, ó Pai, nos dedicarmos mais e mais às Escrituras Sagradas. Ser com cada um aluno da Escola Bíblica Dominical, da classe dos adultos da Igreja Batista Memorial. Cada família representada nessa classe. Senhor, ser conosco e já lhe agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Cristo esteja em cada coração. Vamos manter o foco. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Um forte abraço a todos.